Já que você falou em arena, teu pensamento a respeito da arena, Vila Belmiro. Você é a favor de uma casa nova para o Santos em Santos? Você, como presidente, repensaria uma casa fora de Santos, pode ser na Baixada mesmo, ou em outro lugar? Por quê? Não, eu defendo o projeto da Arena. Esse projeto atual? Eu preciso tomar. Eu não faço parte do Conselho Deliberativo. Obviamente que é preciso sentar e conversar com a W Torre por dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa entender a situação financeira da W Torre, que há 2 semanas foi obrigada a pagar um valor bastante significativo para o Palmeiras por alguma coisa que não tinha nada a ver com o que eles estavam discutindo. Era devido mesmo. Essa é a primeira questão. A segunda é entender os custos e as condições que estão sendo negociadas. Nós precisamos fazer isso com responsabilidade, porém com senso de urgência. Mas na Vila Belmiro não vai ter estacionamento, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Bom, gente, quem conhece o Allianz sabe que ele usa o Shopping Bourbon como apoio. Bom, a 1 quilômetro da Vila Belmiro está sendo construído um dos maiores shopping centers em Santos, em paralelo. Então, a função exercida pelo Bourbon vai ser a mesma exercida por esse shopping aqui em Santos. Então a gente resolve esse problema, né? Sobre os jogos em Santos, aparentemente quem teve acesso ao MOU me confidenciou que o Santos terá a obrigação de jogar a maioria dos seus jogos em Santos, especialmente os clássicos. Não faz o menor sentido pensar em tirar jogos de Santos, a não ser nas datas que houverem show, por uma razão financeira. Que sentido faz a uma construtora gastar 400 milhões de reais para ter metade dos jogos? Né? O tempo de payback vai embora. Que sentido faz para alguém comprar um camarote ou uma cadeira para ver 50% dos jogos? Então tem um lado financeiro disso aqui. E principalmente, Vanderlei, eu acho que a gente, para dizer para você que isso não é um discurso entre Santos e São Paulo, né? A Baixada Santista tem 1.800.000 habitantes. A Baixada Santista é constituída de cidades conurbadas. Você deu 2 passos, você está em São Vicente, você está em Cubatão, né? A Baixada Santista é maior que Curitiba. A Baixada Santista é maior que Porto Alegre. Então isso não vai ser... Nós estamos muito próximo do ABC, que existe uma concentração muito grande de torcedores do Santos Futebol Clube. Então eu ouso dizer para você que a Vila Belmiro, desde que haja entrega esportiva, estará sempre lotada. Então eu não tenho um problema e eu defendo a Vila Belmiro aonde ela está, aonde ela se localiza hoje. Até porque o Santos não teria dinheiro para comprar um terreno em qualquer outro lugar para a construção de um novo estádio. E hoje, sem arena, o Santos vai ficar muito mais para trás do que já está hoje. O Santos sempre jogou no Pacaembu e sempre jogou no Morumbi. Você está falando para mim que com a construção da arena o Santos vai abrir mão definitivamente de jogar em São Paulo? Você não vai querer jogar em São Paulo? Não. A própria arena, ela é a mesma coisa que o Palmeiras. Haverão jogos em São Paulo, isso é prerrogativa contratual do Santos. O Santos pode jogar em São Paulo. Eu não abro mão de jogar no Pacaembu. Eu preciso, principalmente do Pacaembu, que tem interesse em receber os jogos do Santos Futebol Clube. Mas vamos lembrar também, Wanderlei, que existe uma possibilidade de reforma do Morumbi. E o estádio que eles pretendem usar em São Paulo, no caso de reforma do Morumbi, que vai ser uma reforma muito grande, é o Pacaembu também. O Santos vai jogar no Pacaembu, eu só não acho que o Santos tenha condições de jogar hoje no Maracanã ou em Brasília, porque não teria corpo de torcedor suficiente para encher um estádio desse, isso seria prejuízo. Mas sim, vai jogar em São Paulo, mas obviamente a maioria dos jogos, até por força de contrato, tá? Isso está no MOU. O Santos vai jogar a maioria dos jogos na Vila Belmiro. É porque assim, isso me preocupa, porque a gente vê um problema hoje, a evasão do torcedor santista. Porque o Santos desacostumou o torcedor de jogos em São Paulo. E o Santos sempre lotou o Morumbi. Você sabe disso. O Santos ganhou título brasileiro e paulista com o Morumbi lotado. O maior público do Morumbi nesse milênio, de 2000 para cá, em 2003, foi na final Santos e Boca Juniors. Colocou mais torcedores do que o São Paulo colocou no Morumbi. Até porque podia colocar. O Santos fez final de brasileiro no Morumbi. O Santos fez final de Libertadores no Pacaembu. Então, assim, eu entendo que nós vamos ter uma arena, para 30 mil, né? Para 30 mil pessoas.
Mas me preocupa o fato de você falar que você vai jogar algumas partidas em São Paulo por força contratual. Cara, não tem como você se afastar de São Paulo, onde está o grande mercado do Santos. Cara. Deixa eu falar uma coisa para você, Vanderlei. Não foi o Santos que deixou de jogar. O Santos não é o grande responsável por não se jogar mais em São Paulo. Você frequentou Morumbi, Parque Antártica, Pacaembu, dividindo torcida. A violência prejudicou o Santos Futebol Clube, prejudicou o São Paulo, prejudicou o Palmeiras. E aí entra o contraponto que eu quero fazer para você. O Santos precisa recuperar sua importância institucional. O Santos precisa, junto com os clubes de São Paulo, achar uma forma de combater a violência, de voltar a dividir estádio, de permitir que a torcida do Santos frequente o Morumbi no Santos e São Paulo, que frequente a Arena no Santos e Corinthians, que frequente o Allianz no Santos e Palmeiras. E como a gente pretende fazer isso? Eu não vou reinventar a roda. A Alemanha, quando ela começou a enfrentar problemas de violência na torcida, ela obrigou os grandes clubes da Alemanha a criar a sala do torcedor. Era um diálogo que havia para se combater especificamente a violência. Todos perdem, o futebol perde a graça. Eu estou dizendo para você que o Santos vai jogar em São Paulo, vai jogar no Pacaembu, se for possível. Mas eu gostaria muito mais de jogar que a torcida do Santos fosse ao Allianz ver um Santos e Palmeiras, que fosse ao Morumbi ver um Santos e São Paulo, que fosse uma Arena. E aí, quando eu digo para você, a minha vida sempre foi pautada em tentar quebrar paradigmas, né? E eu quero quebrar esses paradigmas, eu quero me aproximar dos clubes de São Paulo e das torcidas, principalmente organizadas, e falar para elas, gente, faz muito sentido isso para nós todos, porque é para o bem do futebol do estado de São Paulo. Né? Então, são coisas que podem ser feitas e que foram, de alguma forma, negligenciadas. Ninguém se preocupou em fazer isso também, né, Vanderlei? Eu acho que é um problema que está um pouco aquém do Santos, né? Aí você vai depender de uma série de coisas, mas eu vejo que o Santos, por exemplo, o Santos fez um jogo em São Paulo esse ano, comando. Sim, muito pouco. Contra a Portuguesa. Contra a Ferroviária no estádio do Canindé. Né? Um jogo de uma chuva. Fizeram promessas que o estádio estaria apto, de reforma de não sei o quê. E a torcida lotou. Entendeu? Então, assim, isso me preocupa muito, o Santos, porque o Santos fez final de Campeonato Paulista em Vila Belmiro, sendo que no ano seguinte jogou no Morumbi, enfiou 60 mil pessoas, jogou para 12 mil. Então, isso aí, porque o futebol tem que ter público, cara. Sim. Mas mesmo com torcida única, o Santos consegue lotar estádios. Precisa ter time. Se tiver numa final, o Santos lota estádio. O Santos lota estádio. O Santos foi para Brasília esse dia jogar contra o Flamengo, tinha 5 mil torcedores lá, calou a boca dos caras. E o torcedor vai. Né? Você fala, mas não vai lotar. Tudo bem, é um jogo só, não é sempre. Sim, né? Sim. Tem essa questão. Os caras falam, tem que trazer jogo no Paraná. Lógico, mas não dá para ir sempre. Porque não vai lotar. Claro, sim. A gente entende isso. Mesmo que o time esteja assim voando, aquela coisa tal. Né? Que é bem diferente. Eu já fui em jogos no Pacaembu para 12 mil pessoas do Santos. O Neymar e Ganso, cara. Mas, Vanderlei, então, você sabe que em algumas competições da própria Sul-Americana Libertadores, o público mínimo é de 40 mil pessoas. A Vila Belmiro vai estar... Né? Na parte Sim, final, mas né? Quando a gente está falando... Nosso projeto é ambicioso, ponto. A gente quer... o Santos não pode pensar em ser o 8º, o 10º do campeonato. Nós precisamos... O Santos precisa necessariamente avançar nas competições de Libertadores, o Santos precisa avançar nas competições Sul-Americana, o Santos precisa no Brasileiro. O Santos não pode se permitir a se transformar num Atalanta, que é 4º, 5º lugar sempre, belisca uma UEFA, eventualmente uma Champions, vende bom jogador e tá tudo bem, obrigado. Isso não é o Santos que eu pretendo. Só para fechar essa questão de estádio aqui, o doutor Harold Barreto está fazendo uma pergunta, ele manda um superchat aqui, deixa eu só colocar no ar aqui a pergunta para você ver. O senhor continuará mantendo a política de cativas vazias na Vila? Pacaembu é a nossa casa também, tanto quanto a Vila. Obrigado, doutor Harold Barreto, pelo seu superchat e pela pergunta. Pode responder, candidato. Você sabe que eu estava na Vila Belmiro no último final de semana, o meu sócio tem um camarote na Vila Belmiro, eu estava olhando de frente para as cadeiras cativas. Dá uma tristeza muito grande, né? Vê-las vazias, né? E a gente está brigando por
13 mil reais. Mas isso, infelizmente, é estatutário. São coisas que eu não posso fazer. Então, é a tal história do direito adquirido, né? Então, nós precisamos criar ferramentas e convencer. Isso só tem um jeito de acontecer, com a anuência do proprietário, né? De que nós possamos fazer como ocorre na Europa. Você não vai no jogo? Legal, eu vou vender a sua cadeira. Eu vou rentabilizá-la e devolvo parte para você em crédito. Isso faz muito sentido, isso acontece no mundo inteiro. Então, a tristeza dele não é diferente da minha. Nós precisamos resolver esse assunto das cadeiras cativas. E eu lhe digo mais, hein? Uma das minhas preocupações na discussão da construção da arena será exatamente essa. Será exatamente essa. Porque isso aí, senão continua o problema. Vamos continuar com o mesmo problema se isso não for resolvido, gente. Então a gente tem que ter uma preocupação, né, uma atenção muito grande nessas negociações. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, para fechar essa questão de arena, porque esse é um assunto que está muito latente e sensível para o torcedor do Santos. Vamos supor que você, presidente do Santos, em janeiro, você, dia 15, lá, depois que você tomou pé, você já recebe lá o papel da conta que você tem que pagar do Santos, aquela coisa tal. Aí vocês chegam com a W Torre e vocês chegam ao entendimento que não vai ter mais essa reforma do Santos, da Vila Belmiro, com a W Torre, no caso. O Santos, mesmo assim, você mantém, o Santos vai continuar jogando para 11 mil, 12 mil torcedores? Não, a gente precisa equilibrar essa relação entre Santos e São Paulo. O torcedor de São Paulo merece acompanhar os jogos do Santos Futebol Clube. Isso, para mim, está mais do que pacificado. Eu cansei de subir a serra para ver jogos no Pacaembu, no Morumbi. No Morumbi era um pouco mais longe para nós aqui de Santos, mas o Pacaembu não. O Pacaembu é na nossa casa, né? Olha, Vanderlei, os jogos principais, as grandes decisões do Santos, né, que marcaram a sua história, não foram na Vila Belmiro. Na verdade, as duas finais do Mundial foram aonde? Né? Aonde foi a Libertadores? Então, eu tenho esse senso de responsabilidade com o torcedor de São Paulo. Vamos olhar os números. Nós temos em São Paulo mais associados do que nós temos em Santos. Isso é fato. Não adianta eu brigar com o número, né? Mas o fato é que, né, para a gente pensar numa arena, de forma objetiva. Isso é conta matemática. Mas eu preciso, sim, jogar em São Paulo. Isso não tenha dúvida, isso vai acontecer.